Paz do Senhor a todos. Ainda dentro daquele assunto de abrindo as escrituras, hoje estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente, mas eu queria comentar com vocês acerca de algumas passagens na Bíblia. Como Deus criou o homem e como Deus colocou a alma, como Deus colocou o espírito, e o que é a alma, o que é o espírito, o que é o corpo. Porque Deus criou o homem tricotômico, com corpo, alma e espírito. O corpo foi criado do pó. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ali estava a Trindade: Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Todo-Poderoso e Deus Espírito Santo Todo-Poderoso, no momento da criação do homem. Há uma certa divergência acerca de como Deus criou o homem ou Deus formou o homem. Deus criou o homem do pó da terra. E formar o homem, que está lá no capítulo 2 e no versículo 7, diz que Deus formou o homem. Só se forma alguma coisa de alguma coisa existente. Então a formação foi feita de algo existente. Então já existia o homem já tinha sido criado do pó da terra. Então Deus formou a partir dessa existência, que já existia o homem, que foi criado do pó da terra. Ok. Entendido isso, então vamos dar sequência. O que é a alma? A alma, Deus soprou nas narinas do homem, do seu espírito, e ele se tornou alma vivente. A alma, na verdade, é a sede dos pensamentos, das vontades, das atitudes, das emoções, dos sentimentos. Isso é a alma do homem. Isso é a alma do homem. Então veja, Deus se comunica através da alma? Deus se comunica através do corpo? Não. Não. Deus se comunica com o homem através do espírito. Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele se comunica com o homem através do espírito. Ok. Então vamos continuar. Onde está escrito que Deus colocou a alma? Quando Deus formou o homem e ele se tornou alma vivente, 2:7, Deus soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Esse sopro divino, na verdade, é a sua essência. A essência divina que foi soprada nas narinas do homem. Então, até hoje, as crianças que nascem, é Deus que dá o fôlego de vida. É Deus que sopra da sua essência. Então, se Deus sopra da sua essência, quando a criança nasce, ela nasce imagem e semelhança de Deus, porque ele fez o homem segundo
a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quanto a isso, não há dúvida. O problema é que o homem perdeu essa condição de imagem e semelhança. Ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso da presença de Deus por causa do pecado da desobediência. O pecado da desobediência tirou essa condição do homem de imagem e semelhança. Eu vou explicar, peraí. Imagem diz a respeito ao caráter de Deus. O caráter de Deus é 100% santo. 100% santo. O caráter de Deus é 100% santo. Quem de nós é 100% santo para ter o caráter de Deus? Nós não temos. Então, nós estamos num processo de reconciliação com Deus. Estamos reconciliando os que aceitaram Cristo como Salvador e Senhor. Está num processo de reconciliação com Deus. Por que eu digo um processo? Porque existe um processo de santificação. Então, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos santificar. E a Bíblia diz que nós temos que ir crescendo de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Quem atingiu essa estatura de varão perfeito foi arrebatado. Elias, Enoque. E nós estamos aí num processo de santificação. Devemos nos santificar, devemos crescer de glória em glória, para que um dia mereçamos voltar a ser chamado de imagem e semelhança de Deus, porque quando nós tivermos o corpo transformado, então aí sim nós seremos novamente a imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso, há um caminho longo pela frente, que depende de cada um de nós nos santificar e sermos realmente separados para Deus e viver essa vida para Deus. Agora, onde está escrito que Deus colocou o Espírito no homem? Zacarias. O profeta Zacarias, no capítulo 12, diz que Deus colocou o Espírito no homem. Então, foi Deus que colocou o Espírito no homem. Mas o que é o Espírito do homem? Qual a finalidade que Deus colocou o Espírito no homem? Qual a finalidade? Deus colocou o Espírito no homem com uma única finalidade, que é comunicação com Deus. Por que Deus se comunica só através do Espírito? Porque a Bíblia diz, em Romanos 8,16, que o mesmo Espírito se comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, 8,16 demonstra que realmente Deus se comunica através do nosso Espírito. Por que Deus se comunica com alguns e se manifesta, a sua presença é manifestada na vida de alguns e outros não? Outros não sentem nada. Porque o Espírito que está no homem, ele só é vivificado através da salvação, através da conversão. Conversão é fazer o sentido contrário. Eu dou 1000 desculpas e me afasto de Deus, mas vai chegar uma hora que eu tenho que fazer essa conversão, ir na direção de Deus. E quando o homem toma essa decisão, então, de reconciliar com Deus, porque Deus quer reconciliar com cada um de nós, com a geração que saiu quando Adão e Eva saíram do paraíso, então o homem perdeu essa condição de mais semelhança e perdeu de estar na presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está escrito lá em Romanos.
Agora, se Deus se comunica através do Espírito, então o homem que aceita Jesus e ele se converte, então na conversão, a justificação, a regeneração e a adoção. Na justificação é o próprio Jesus fazendo a propiciação dos nossos pecados e nos apresentando diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo que esse é justo e esse merece então ser reconciliado com Deus. Ele fez então a expiação dos nossos pecados, ele fez o sacrifício por nós, nos reconciliou com Deus. E nessa regeneração, então, o Espírito regenera. Quando o Espírito regenera, então, nós temos essa comunhão, esse contato direto com Deus, com o Criador. Agora, aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador e Senhor, não querem reconciliar com Deus, por alguma desculpa, sempre dando alguma desculpa, esses então não têm essa comunicação. Deus não se comunica com eles. Deus não se comunica exatamente porque o Espírito fica inativo. Porque ele só é regenerado a partir do momento que a pessoa se converte, da pessoa que quando aceita Jesus como Salvador e Senhor, como sacrifício único que ele fez por nossas vidas e crê que ele ressuscitou dos mortos, então agora nós temos essa reconciliação com o Deus Todo-Poderoso. O Espírito, na verdade, ele abre uma janela para a alma. Como é que Deus se comunica com a alma? Através do Espírito, abre-se uma janela para a alma. Então Deus se comunica através do Espírito e a nossa alma se alegra por causa dessa janela que é aberta pelo Espírito do homem, que está no homem. E a alma, por sua vez, abre uma janela para o corpo, porque quando nós sentimos isso e desmaiamos e as carnes tremem com a presença de Deus, isso é fato. Isso é fato. E essas coisas acontecem realmente. Agora, o que é a morte? Primeiro vamos entender o que acontece com uma pessoa quando morre. A pessoa quando morre, ela ele pode, digamos assim, uma pessoa que foi cremada, e uma pessoa que não acharam o corpo, e outra pessoa que explodiu e os pedaços foram para tudo que é lado. Como eles vão buscar seus corpos? Como eles vão ter esse corpo transformado e todas essas coisas? Bom, primeiro, Deus não depende de nada disso. Tanto faz a pessoa estar com ter sido cremada, tanto faz essas coisas aí. Não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Porque Deus, quando ele colocou no homem, quando ele soprou nas narinas do homem a sua essência, ele colocou uma identidade no homem. E essa identidade, pode acontecer o que acontecer, você vai continuar sendo aquela identidade. Para Deus, você vai continuar sendo aquela identidade. Não importa se foi queimado ou não. Até porque, quando a Bíblia fala sobre a morte, que é no Salmo 146, no versículo 4, diz que o espírito sai do homem, que volta para a terra, o corpo volta para a terra, o espírito sai do homem, o corpo vai para a terra, e naquele exato momento os seus pensamentos perecem, os seus desígnios perecem. Quer dizer, se perece os teus pensamentos, as vontades, as atitudes, as emoções, os sentimentos, perece imediatamente com a saída do espírito. A morte é a saída do espírito. Para onde vai o espírito quando sai? Jesus, quando ele estava no Gólgota, ele disse: Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. Era a morte. Era a morte chegando. Então Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Ok? Então o espírito volta a Deus que o deu. E agora se segura no banco aí, tá? Todos os espíritos voltam para Deus que o deu. Todos. Ah, mas aquele lá era um bandido, não, mas aquele outro lá era um criminoso, mas aquele outro lá era o Saddam Hussein, aquele outro lá era o Hitler, aquele outro era... Todos voltam para Deus. Sabe para que ele volta para Deus? Sabe por que ele volta para Deus? Para dar testemunho diante de Deus do tempo que ele esteve naquele corpo. Não reconciliou com Deus, no caso desses aí que eu falei, não reconciliou com Deus e volta para Deus então para dar testemunho do tempo que ele esteve naquele corpo e não teve comunicação nenhuma com o Criador. Entenda isso, o espírito não vai para o inferno. Aprenda isso, irmão. Estou abrindo as escrituras para você, aprenda isso. Agora, o corpo também não vai para o céu. Ah, agora não prestou, né, irmão? Não vai mesmo. Carne, sangue e todas essas coisas não irão para o céu e nem para o inferno. O corpo não vai nem para o céu e nem para o inferno. O corpo vai para a terra e volta ao pó. É isso, o destino final do corpo é esse, não se engane. O corpo vai para a terra e volta a ser pó. Agora, a alma. A alma é que vai para o céu ou para o inferno. A alma, que é a sede dos pensamentos, das vontades, das atitudes e dos sentimentos. É ela que vai sentir o terror do que é a fogueira do inferno. A dor é a alma que vai sentir. Não é o corpo e nem o espírito. É a alma. Lá que vai sentir os ai, 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 ui, 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 eternamente. Não pense que queima e acabou. A alma é eterna. Para o céu ela é eterna, para o inferno ela é eterna também. Ela não morre nunca, a alma. Jesus disse que não é para temer aqueles que fazem mal ao corpo, mas aqueles que fazem a alma. Quem faz mal para a alma que tem que temer. Porque a alma é eterna. Para o céu ou para o inferno, ela é eterna. Entenda isso, por favor, entenda isso. Isso vai fazer muito bem para você. Mas então, irmão, mas qual é o corpo? Mas nós vamos ter um corpo glorificado, mas nós vamos ter um corpo modificado. Sim, nós vamos ter um corpo transformado, irmão, vamos ter. Ou vamos ter um corpo parecido com Jesus, que é o corpo transformado, que é um corpo glorificado, que é um corpo daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que foram para o céu, terão um corpo parecido com Jesus, entendeu? Então é este corpo que você vai ter no céu. Agora, esse corpo vai ter aquela identidade que Deus colocou no início lá no homem, tá? Você não vai perder a tua identidade, você não vai perder as tuas características. Não. Tu não vai para o céu com manco ou aleijado ou numa cadeira de roda ou sei lá o que. Não, você vai ter um corpo perfeito. Vai ter um corpo perfeito. Então é esse corpo que você vai ter, é um corpo glorificado, é um corpo parecido com Jesus. Nós só vamos ter, Jesus, a Bíblia diz que ainda não, amados, ainda não é o que nós devemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Nós veremos a Jesus no corpo glorificado, assim como nós também estaremos com o corpo glorificado. Então essa é a diferença que eu queria que vocês entendessem. A diferença do corpo, da alma e do espírito. Eu não sei se foi Descartes New que disse certa vez, teve alguém que disse certa vez que penso, logo eu existo.
Então, deixei de pensar, morrer. Então o espírito volta a Deus, sai o espírito, então o corpo volta para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu. De todas as pessoas o espírito volta a Deus, de todas as pessoas, não é de uma nem duas, de todas as pessoas o espírito volta a Deus. Agora a alma é que tem um lugar preparado, e depende de cada um de nós. A nossa decisão é que vai nos levar para o céu ou para o inferno. Eu espero que você tome a decisão certa e queira ir para o céu, porque é um lugar de delícias eternamente. E enquanto que no inferno é um lugar de horrores, de dor tremenda, de ranger de dentes para a eternidade. Tome essa decisão de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da tua vida e deixe Ele transformar a tua vida. Não queira ir para o inferno, porque lá não é coisa boa, tá bom? Outro dia eu falarei mais sobre a continuidade da alma, do espírito e do corpo, mas eu já dei uma ideia básica hoje acerca de todas essas coisas. Vou repetir aqui para você entender. Espírito volta a Deus que o deu, corpo vai para a terra e vira pó, e a alma é que tem um destino, céu ou inferno. Entendeu tudo isso? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.